A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes com o Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Eu quero louvar a Deus nessa noite, por esses 12 dias proféticos, aonde a cada noite o Senhor tem liberado uma palavra de vitória sobre nossas vidas, amém? Quantos vitoriosos do Senhor Jesus tem aqui? Aleluia! Essa é a palavra que está regindo sobre a nossa igreja neste ano, amém? Aleluia! E a palavra do Senhor diz que em todas as coisas nós somos mais do que vitoriosos. E se você está aqui nessa noite e há uma área na sua vida que ainda não se concretizou a vitória, eu quero te dizer, fica tranquilo. Porque o Senhor já liberou sobre nossas vidas. E no tempo oportuno, na hora de Deus, vai acontecer. Você está percebendo essa presença nesse lugar? Ele está aqui. Os céus de Deus estão abertos sobre este lugar. Aleluia! Amados, eu quero convidar você agora. Abra sua Bíblia. Quero compartilhar com você. Livro de Gênesis, capítulo 45, do livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 45. Os irmãos acharam, amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Que diz assim: Então, José não se pôde conter diante de todos os que estavam com ele. E ele clamou: Fazei sair todo homem de diante de mim. E não havia homem algum com ele, enquanto José se deu a conhecer a seus irmãos. E ele chorou em voz alta, e os egípcios e a casa de Faraó os ouviu. E José disse aos seus irmãos: Eu sou José. Acaso ainda vive meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, pois eles estavam conturbados com a sua presença. E José disse aos seus irmãos: Aproximai-vos de mim, rogo-vos. E eles se aproximaram, e ele disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes ao Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vós ireis convosco, e nem vos ireis convosco mesmos, por terdes me vendido para cá, pois Deus me enviou adiante de vós para preservar a vida. Por estes 2 anos a fome esteve na terra, e ainda 5 anos nas quais não haverá cultivo nem colheita. E Deus me enviou adiante de vós para preservar para vós uma posteridade na terra e para salvar as vossas vidas com grande livramento. Então agora não fostes vós que me enviastes aqui, mas Deus. E ele me fez pai de Faraó, e senhor sobre toda a sua casa, e governador de toda a terra do Egito. Agora feche seus olhos. Feche seus olhos, se desconecte de tudo que é humano, tudo que é terreno. E eu quero convidar nessa noite você a subir. Suba, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos agora, Pai, e te pedimos que esse ambiente seja tomado pela Tua presença, Pai. Repreendemos toda interferência, Senhor. Pai, nós repreendemos em Teu nome, Senhor da glória. Pai, todo cansaço, toda fadiga, toda preocupação agora levado cativo, essa mente em obediência à Tua palavra, Yeshua. E fica conosco, no nome poderoso do Senhor Jesus. Aleluia. Amados, a cada noite nós temos ouvido uma palavra de vitória, uma palavra profética. Já ouvimos aqui nesse lugar Deus falar sobre a vitória na cruz, o ápice da nossa vitória. Já ouvimos aqui
o Senhor falar sobre a vitória, sobre toda esterilidade, sobre todas as batalhas. Vimos o Senhor falar sobre a vitória nas perseguições, na família, nas finanças, enfim. A cada noite o Senhor está ministrando uma área das nossas vidas. E nessa noite, eu vou compartilhar com você essa palavra. E o tema dessa mensagem é: viver o propósito nos faz vitoriosos. Vamos todos repetir esse tema? Viver o propósito nos faz vitoriosos. Aplauda Ele mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amados, eu começo dizendo que Deus é um Deus de propósito. Sabe por que você está aqui nessa noite? Sabe por que você especificamente está nessa cidade chamada Simões Filho? Você sabe por que você nasceu nessa família? Você sabe por que Deus te plantou nessa igreja? A palavra é propósito. Aleluia! Nada é por acaso. Deus tem um propósito sobre todas as coisas. Então é como a nossa pastora falou na abertura desse culto. Sabe, amados, o propósito dá sentido à nossa existência. Só estamos aqui porque Yeshua determinou para que nós estivéssemos. É como a pastora ministrou na oração. Nós não somos um acidente de percurso. Você não nasceu porque sua mãe se descuidou. Mas Deus determinou que cada pessoa nesse lugar viesse para viver o seu propósito. Eu não sei o que você está passando, mas nessa noite o Senhor quer nos fazer entender e compreender que para algo muito mais elevado Deus te trouxe, me trouxe. Oh Espírito Santo, é o propósito do eterno. Sabe, nascemos para Ele. Nascemos para viver o propósito. Não foi o propósito que nasceu para nós. Nós nascemos para, no propósito eterno de Deus, nós desempenharmos uma função. Deus quer fazer algo através da sua e da minha vida. Espírito Santo, como o Senhor é lindo. O Senhor nos incluiu no seu propósito. Então eu não sei como você está aqui nessa noite, mas se sinta privilegiado, porque você nasceu para fazer a diferença. Sabe, é muito fácil nós entendermos isso quando compreendemos que tudo veio dele. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Você tem um dono, eu tenho um dono. Nós temos um dono. Nascemos para Ele. Sabe, amados, quando nós falamos propósito, nós estamos falando de toda a intenção de Deus. Aleluia! Nós estamos falando do projeto de Deus. Nós estamos falando do desígnio de Deus. Pela vontade soberana dele, Ele determinou que nós nasceríamos. E eu quero te dizer que o Eterno, Ele não somente determinou que nós iríamos nascer, porque Ele tem uma intenção de fazer algo poderoso, como Ele também tem todo o plano de execução. Então você não é um fracasso, você nasceu para vencer. Nós nascemos para fazer a diferença nessa geração.
Sabe por quê? Porque o projeto de Deus não afunda, não. O projeto de Deus sempre vai dar certo. Ele sabe cada detalhe do projeto de execução. Ele determinou o tempo, o lugar. Ele determinou com quem ele faria isso. E no propósito dele cabe todo mundo. Porque Deus é um Deus que trabalha com pessoas como eu e você. E a gente para olhar para nós mesmos e dizemos: Senhor, o que nós podemos ter para te oferecer? Você não sabe, mas Ele já te habilitou. O Senhor já liberou na tua vida e na minha. Só que vai acontecer tudo no momento certo de Deus. Espírito Santo, isso é maior do que tudo, amados. Eu sei que nós temos planos, metas, e o Senhor vai nos abençoar. Nós viveremos o melhor de Deus na terra, amém? Mas nós precisamos saber e entender que acima dos nossos projetos humanos existe o propósito eterno de Deus. E por mais que às vezes passe desapercebido de nós, mas durante os séculos, durante as gerações que se passaram, até a nossa geração, Deus vem desenrolando o propósito dele eterno. E deixa eu te dizer uma coisa: Ele nunca vai permitir que o seu propósito não avance, não dê certo, porque Ele projetou todas as coisas. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 46, que desde o princípio Ele chama o fim. Desde o princípio Ele anuncia o fim. E desde os tempos remotos, o que haveria de vir. E Ele diz: o meu propósito está de pé, e executarei toda a minha vontade. Aleluia, aplauda mesmo a Ele. Então, nós não precisamos duvidar, temer. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus, Ele determinou tudo na eternidade. Antes mesmo que nós existíssemos, quando não havia mundo, quando não havia terra, Deus já estava pensando nessa noite. Deus já havia pensado em mim e você. E é por isso que nós existimos, estamos aqui para adorar o eterno. Aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, quando lemos esse texto bíblico, essa é uma passagem bastante conhecida. É um texto bastante lido. As pessoas conhecem esse texto que eu acabei de ler. Mas esse texto que fala de José nos traz lições poderosas para as nossas vidas. E todo mundo conhece a história de José. José é filho de Jacó e Raquel. E José é o filho mais amado de Jacó. Isso tudo tem um porquê. Ele é o filho da velhice de Jacó. Mas também ele é o filho da mulher que Jacó amava. Ele amava Raquel. Então, Jacó, ele tinha algo diferenciado com José. Não é que ele não amasse os seus outros filhos, mas ele tinha algo a mais por José. E isso tudo os seus irmãos percebiam. Eles viam uma predileção do seu pai por José. Mas observe, amados, que José para ele não era somente o mais amado. Ele era o mais amado, ele era o mais protegido e ele também era o mais favorecido pelo seu pai. E tudo isso fazia com que seus irmãos tivessem sentimentos contrários. Eles tinham ciúme, eles tinham revolta, porque eles viam a predileção do pai. Os seus irmãos, eles tinham ódio de José por conta disso. E um dia a palavra nos fala, nos revela, que um dia José, ele tem um sonho. Escuta, ele teve um sonho e ele faz questão de contar para os seus irmãos.
E ele disse para os seus irmãos: olha, eu tive um sonho, e no meu sonho, os feixes de vocês se curvavam diante de mim. E os irmãos de José, quando ouviram isso, eles se iraram, porque eles já tinham uma implicância com José, por ser o mais queridinho do papai. Então eles ficam com muita raiva de José. Mas a Bíblia diz então que José tem outro sonho. E nesse outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se curvam diante de José. E quando ele conta, o seu pai diz: mas o que é que você está dizendo? Jacó disse: José, o que é isso? Você quer dizer que até eu, sua mãe e seus 11 irmãos nos curvaremos diante de você? E a Bíblia diz que os irmãos de José o odiavam mais ainda. Mas Jacó, ele estava atento a cada palavra que José falava. Sabe, queridos, aqui a gente já aprende algo com o Espírito Santo de Deus. Todo o ressentimento dos irmãos de José não era só por ele ser o queridinho do papai, não. Eles tinham essa implicância, mas a situação piora depois que José conta desses 2 sonhos. Eles disseram: você quer dizer que você vai reinar sobre nós? Você quer dizer que um dia nós nos curvaremos diante de você? E aqui eu aprendo algo com o Espírito Santo de Deus. O que aqueles irmãos de José não sabiam é que o sonho de José não era o sonho de José, era o sonho de Deus, era o sonho de Yeshua. Aleluia. Amados, quando nós não entendemos, quando nós não compreendemos acerca do propósito, então muitas vezes nós poderemos combater uns contra os outros. Mas eu quero te dizer nessa noite que não é sobre nós. Não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre o propósito eterno dEle. Nunca foi sobre nós, é sobre Ele. Rabacandarabachuriandalabás. Os irmãos de José estão irados, mas eles não entendem que não é sobre José, é sobre o propósito. Deus está dando lampejos, Ele está dando reflexos para José daquilo que Ele vai fazer. Ele está sinalizando o seu propósito. Ele está sinalizando o seu propósito, porque Ele é aquele que tem propósito, e Ele também revela o seu propósito para nós. Perceba, a palavra de Deus pelo menos nos mostra 3 formas dele revelar o seu propósito. Perceba que a palavra de Deus diz que um dia, lá atrás, a Bíblia diz que Deus, olhando dos altos céus, Ele viu que a terra estava se corrompendo, estava muito violenta, e Ele simplesmente liberou uma palavra sobre a vida de Noé. E Ele disse para Noé: olha, Noé, faze uma arca para ti. Faze uma arca para ti. Ele não somente dá uma ordenança que revela o seu propósito, mas Ele libera uma unção, Ele libera uma capacitação para que Noé executasse todo o seu projeto. Ele dá as medidas, Ele dá tudo. Naquela época, naquele tempo, através de uma palavra, Deus está revelando na vida daquele homem o propósito de Deus na vida dele. Naquela geração, era a conservação da sua família, no meio de uma geração perversa e maldita. A Bíblia também nos fala, como o pastor Hugo ministrou aqui ontem, no dia anterior. Perceba, Moisés, ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro. E lá no deserto sempre acontecia que de fato as sarças pegassem fogo, mas elas se consumiam. Mas a Bíblia diz que um dia Moisés, ele viu um fogo que não se consumia.
E a Bíblia diz que ele se voltou para ver. E quando ele se volta para ver, então ele ouve a voz do Todo-Poderoso, que fala com ele. Moisés está tendo uma visão, uma aparição de Deus ali. E aleluia! E ele diz para ele: olha, Moisés, tenho visto o clamor do meu povo, tenho visto como o meu povo tem sofrido no Egito, na mão dos seus exatores, e eu te digo, levanta-te e vai, porque você vai tirar o meu povo de lá do Egito. Deus está revelando o seu propósito. Alabachuriandalabás. Mas para José, ele deu um sonho. Perceba que com José ele não abriu o leque completamente. Com José ele só deu um lampejo do que ele, um reflexo daquilo que ele ia fazer. Nem Jacó, nem José, nem os seus irmãos sabiam a totalidade daquele sonho. Porque às vezes o Senhor faz dessa forma. Aquele que tem o projeto, ele também conduz. Às vezes nós só vamos saber realmente aquilo que o Senhor fez depois. Talvez até hoje você não sabia porque você mora nessa rua, porque você está nessa igreja, ou porque você está aqui nessa noite. Mas o propósito de Deus continua se desenrolando. Você pode aplaudir a Ele. A Bíblia diz que Jacó, ele chegou para José e disse: olha, José, vá até onde seus irmãos estão. Vá lá, José. Vejam como estão as coisas, se está tudo correndo da melhor forma. E a Bíblia diz que José foi até Dotã, o lugar onde os irmãos dele estavam trabalhando. Eu te disse que José tem 17 anos, mas ele é favorecido. Ele está em casa. Então o pai dele manda que ele vá e ele foi. Mas a Bíblia diz que quando José está vindo ao longe, os irmãos de José já vê ele vindo ao longe. E olha o que acontece com eles. Eles dizem assim, ó: lá vem o sonhador. Perceba que o que fixou na mente deles é a questão do sonho. Ó, lá vem o sonhador. Vamos matá-lo. E vamos ver o que será dos seus sonhos. Perceba, queridos, nós precisamos entender que José era uma vida que tinha propósito. E deixa eu te dizer uma coisa: uma vida com propósito vence toda ameaça de morte. Porque o Deus que nos chamou para o propósito, Ele nos dá cobertura também. O inimigo não pode te tocar. E lá vem José. Sabe, queridos, José, o propósito não era José. O propósito era o plano eterno de Deus. Mas José era a peça-chave no propósito de Deus. Ele ia destravar algo. Ele ia realmente direcionar destinos. Ah, Espírito Santo, você pode imaginar o que Deus vai fazer através da sua vida? Oh, Espírito amado. Sabe, queridos, José era uma vida com propósito. E com a vida com propósito, aquele que é o designado, ele é o designado, ele é a chave para o que Deus vai fazer. Então Deus dá cobertura. Perceba, eu vou um pouco à frente. A Bíblia diz que o povo de Deus, os hebreus, estão lá no Egito. Eles estão se multiplicando grandemente. E aí o faraó daquela época, ele começou a se preocupar. E ele disse: esse povo está crescendo. Este povo está crescendo, a qualquer momento eles podem levantar um exército e vir contra nós. Aquele faraó daquela época, José já havia passado. Então ele ordenou as parteiras. E ele disse para as parteiras: olha, todos os que forem meninos vocês matam.
Mas as parteiras temeram a Deus. E elas disseram: olha, todas as vezes que nós chegamos lá, elas já pariram porque elas são rápidas. Porque elas temeram a Deus. Deus move pessoas para te cobrir, para te proteger. E aí o faraó disse: já sei, mata todos os meninos. Porque o medo dele era um exército. O que ele não sabia é que Deus já havia designado um homem que ainda era um bebê para mudar a história do povo hebreu no Egito. O designado já nasceu, ele já existe. Ei, talvez você está aqui e você está passando por uma situação que você não vê como. Talvez você clame e não vê nada. Foi como o povo lá no Egito, eles estavam clamando, mas Deus já estava se movendo. Eu e você podemos ler a palavra e ver, mas eles não viam. Mas não significa dizer que porque você não vê, é que Deus não está fazendo. Deus está se movimentando por mim e você. Aleluia! E aí Joquebede, ela teve o seu bebê lindo, Moisés, formoso. E aí Joquebede diz: meu filho, eu não vou deixar eles matarem meu filho. Eu não vou deixar eles jogarem meu filho nas águas do Nilo. Ela não sabe que o filho dela é o designado por Deus para mudar a história daquele povo. Ei, não se preocupe não, Deus está trabalhando para te dar vitória. Deus está trabalhando para resolver essa situação que você não sabe como. Pode demorar o tempo que for, mas Deus vai fazer. Escute só. Aí a Bíblia diz que Joquebede, Moisés já está com 3 meses. E aí ela faz de tudo para ele não chorar, mas o choro dele está ficando mais intenso. E por um momento ela resolveu, ela disse: já sei. Eu não posso ver eles degolarem meu filho, jogar meu filho no Nilo. Olha, eu vou pegar meu filho, vou botar num cestinho e vou soltar. Eu prefiro não ver o que vai acontecer. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus dá cobertura para todo o seu propósito. Quando ela soltou, porque às vezes nós soltamos porque nós olhamos as circunstâncias. Às vezes nós soltamos aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Mas quando ela soltou, Deus pegou lá na frente e fez voltar mais uma vez para sua mão. Deus devolveu Moisés para ela. Deus fez a filha de Faraó encontrar aquele bebê e se apaixonar por Moisés. Ela sabia que era um menino hebreu, mas Deus moveu o coração dele. Como ele vai fazer, não quero saber. Mas que ele vai fazer, ele vai. Escuta só. O faraó estava preocupado com um exército. Mas o Senhor só precisava de um homem que ainda é um menino. E como se não bastasse, ele pega Moisés e coloca, sabe aonde? Dentro da casa do inimigo. E Moisés come da comida de Faraó. Deus pode te guardar até na casa dos teus piores inimigos. Porque sobre a tua vida existe uma palavra liberada e um propósito de Deus. Pode conspirar. Os irmãos de José estavam conspirando contra ele. Mas a escolha de Deus era que José fosse o canal de Deus para a preservação da vida. Sabe, queridos, a Bíblia diz então que Deus, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz então que Deus libertou, cuidou, protegeu Moisés
lá dentro do palácio de Faraó. Ele cresceu, ele comeu da comida dele, ele estudou nas melhores faculdades, sabe? Porque Deus tem o tempo. Lembra que eu disse para vocês que Ele não somente tem um propósito, mas Ele tem também um plano de ação, e Ele sabe a hora e o momento que Ele vai usar a sua vida. Ele tem a hora e o momento certo. E deixa eu te dizer uma coisa, sabe, não fique com seus olhos tentando mensurar o que é grande e é pequeno, porque no propósito de Deus tudo é grande. Tudo é grande. Aleluia. Glória a Deus. Então, os irmãos de José estão querendo matar José. E aí, Deus vai intervir. Deus intervém, porque ninguém pode alterar o propósito dele. Ninguém altera o seu planejamento, a sua escolha. Ninguém pode intervir naquilo que Deus disse que vai fazer. Ele disse no livro de Isaías: executarei toda a minha vontade. Aleluia. Ah, Espírito Santo. E os irmãos de José estão lá maquinando, conspirando contra José. Aí vem Rúben e diz assim: vamos jogar ele dentro do buraco, vamos colocar ele numa cova. Aleluia. Aí a Bíblia diz que o Senhor vai intervir. De repente vem passando uma caravana de ismaelitas. Aí Judá diz assim: não vamos matar não, vamos simplesmente vender. Parecia ser algo agradável para eles. Não vamos sujar as nossas mãos de sangue, vamos vender José. Aleluia. Ele pode até ser vendido. Amados, há momentos em nossas vidas que parece, escute só o que eu vou te dizer, o Espírito Santo está falando conosco. Há momentos nas nossas vidas que parece que as coisas estão indo completamente no sentido contrário. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus, se você está ligado com Ele, Ele está te levando em direção ao propósito dEle. Você pode até não entender, não é para entender, é para crer. Você nunca nem imaginou que Deus fez tantas coisas para que você estivesse no lugar certo, na hora certa. Tem coisas que eu só entendi depois. Tem coisas que eu não havia entendido quando eu não entendia sobre o propósito, porque eu não servia a Deus. E um dia minha irmã disse: vamos passar uma semana comigo. Eu digo: Deus me livre, não vou não. Porque eu gostava muito de fumar. E eu gostava também de muito ir para os embalos de sábado à noite. Na época das discotecas, lá estava eu. E aí eu disse: eu não vou. Ela insistiu: vamos, vamos, vamos. E principalmente que ela era cristã, e aí eu fumava, ia ser complicado eu estar na casa dela. Mas depois de tanta insistência, eu disse: eu vou, mas eu só fico uma semana, nem um dia a mais. E eu fui. Mas naquela mesma semana o Senhor me alcançou. E nunca mais eu voltei. Eu não voltei mais. Não foi eu que quis vir, foi Deus que me trouxe para o lugar do propósito. Você precisa entender que Ele está te movendo. Ele está te movendo. Ele te tira de um lugar e te coloca em outro. Ele te tira de uma cidade, traz para cima os filhos. Porque Ele disse: é aqui que eu vou marcar a tua vida. Aleluia. Espírito Santo. Aí tudo bem, eu fiquei aqui. Agora eu já era cristã. Mas depois eu vim parar em Simões Filho 1. E aí depois eu indagava do Senhor. E eu dizia: Senhor, por que eu estou aqui? Eu não entendi ainda do propósito. Eu dizia: Senhor, por que é que eu estou fazendo nessa cidade? Eu não tenho ninguém aqui, eu não tenho irmãos aqui, eu não tenho ninguém aqui. E um dia, eu lendo a palavra, livro de Atos, capítulo 17, tem assim: Deus estabeleceu os limites da nossa habitação.
Então Deus já havia determinado que eu viria para Simões Filho. E não foi só eu não, é você também. Você está nessa cidade com um propósito. Aleluia! Glória a Deus! E José está descendo para o Egito. Ele está descendo naquela caravana, está sendo levado. Interessante dizer que ele que era protegido, favorecido, amado, ele está sendo levado. Perceba, Deus é aquele que tem um propósito, mas Ele também nos faz passar pelo processo, para nos preparar para viver o propósito dEle. Quem te disse que a gente já está pronto? Todos os dias Ele está quebrando as nossas arestas. Ele está nos levando e está nos lapidando. Ele está nos levando para o lugar do propósito, quebrando as nossas arestas. Nos mostramos, olha, você precisa mudar aqui. Então José, que era o queridinho do papai, agora ele está sendo levado. Perceba, ele está perdendo o privilégio de estar com a sua família. Ele está perdendo de estar no meio do seu povo. Ele está perdendo a sua liberdade. Ele era livre e está indo para o Egito, para um mercado escravo, como alguém que não tem liberdade. Imagine, ele está sendo vendido como nada, como uma peça. Às vezes a gente não consegue imaginar o que passava na cabeça de José, mas ele está no processo com o Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ele foi para o Egito, perdeu a liberdade, mas não perdeu a identidade. Não perdeu a identidade. Podem te tirar tudo, mas não pode tirar você de saber quem é você em Deus. Passe o que passar, mas você tem que lembrar quem você é em Deus. E a Bíblia diz que ele está descendo para o Egito, mas Deus está indo com ele. Ele é aquele que te chama para o propósito. Ele tem o seu plano e ele vai com você. Ele vai com você para te dar cobertura. Ele não nos deixa só à mercê da sorte. Quando você achar que não tem ninguém com você, nas horas mais difíceis, lá está Yeshua. Aleluia. E José está indo para o Egito. A presença de Deus, amados, pode perder tudo na sua vida, só não perca a identidade e a presença de Deus em você. Você não pode perder a presença de Deus, porque é a presença de Deus que vai nos fazer avançar, ficar de pé na presença dEle. E o Senhor está indo com Ele. Talvez você está aqui nessa noite e você está vivendo uma situação aonde você diz, olha, a situação que eu estou vivendo, eu perdi até a minha liberdade. Eu já nem sei quem sou. Mas eu quero te dizer nessa noite que a presença do Todo-Poderoso, Ele nunca se ausenta, Ele sempre está presente, Ele está com você. Aleluia. Mas a Bíblia diz que José é levado para o mercado escravo. Mas a Bíblia diz que o Potifar, José vai cair nas graças de Potifar. Eu imagino que deveria ter outros compradores por ali. Mas a mão do Todo-Poderoso vai movendo cada peça. E Ele diz que quem vai comprar é você, porque eu estou fazendo o caminho para meu filho cumprir o propósito. E Ele assim gostou de José demais. E Ele levou José, 17 anos, atlético, robusto, bonito. Ele levou ele, colocou ele na sua lavoura. Mas a Bíblia continua dizendo por 4 vezes que Deus está com José. E lá na lavoura, a lavoura está numa produção só. As coisas estão fluindo, porque o Senhor estava com José. Amados, e Potifar, ele percebe isso. E ele resolve levar José para sua casa. Ele coloca José como administrador de todos os seus bens.
Porque ele entende que na vida de José há algo a mais. Há um Deus que está sobre a vida de José. Então ele entrega tudo para José. E ele diz: você tem autonomia sobre tudo. A Bíblia diz que ele não sabia mais nem o que tinha em casa, mas José sabia. Porque ele administrava tudo com muita maestria, com muita sabedoria, com muita presença de Deus. Mas a Bíblia diz que lá na casa de Potifar tem a sua mulher, que o marido passa o tempo todo fora trabalhando, e a sua mulher já está olhando para José e vendo que ele é atlético, que ele é bonito, que ele é musculoso. E ela vai começar a se insinuar para José. Ela vai começar a tentar José. Ela vai começar a tentar seduzir José. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que José fazia como se não tivesse vento. Sabe por quê? Porque José, ele tinha duas qualidades na vida dele que marca a vida de todos aqueles que têm um propósito. Ele tinha fidelidade a Deus. Ele tinha fidelidade a Deus. O marido dela não estava vendo, ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo. Quando você pensar que não tem ninguém te vendo, os olhos de Yeshua estão sobre você. E eu quero te dizer nessa noite, que quem vive uma vida com propósito, vai vencer todo nível de tentação. Sabe por quê? Porque o que queima no seu coração é você suprir as expectativas do Senhor. Você quer agradar a Ele. José era alguém que tinha integridade. Olha, ele não era somente fiel a Deus, não. Ele era fiel também a Potifar. Ele disse: teu marido colocou tudo em minhas mãos. Ele nem sabe o que tem aqui. E eu sei como eu poderia fazer isso. E aquela mulher fica irada com ele. Deixa eu te dizer uma coisa, homem que está aqui nessa noite. Corra como José de toda mulher de Potifar. Escute só. O propósito de Deus, que Deus tem na tua vida, vai mudar destino de pessoas. Então não aceite a barganha do inimigo. Não aceite a tentação do diabo. Perceba, o próprio Jesus foi tentado. O diabo mostrou os reinos, as glórias humanas. Mostrou, olha, transforma essas pedras em pães. Mas Jesus veio para cumprir toda a vontade do Pai. E ele não podia negociar com isso. Então, vença a mulher de Potifar. Porque Deus te chamou para fazer a diferença. E José fez isso. Ele correu. Ele nem ficou. Ele correu. Daquela mulher, ela deveria ser uma mulher muito bonita. Ela deveria ser uma mulher muito cuidada, até porque ela não fazia nada. Então, ela tinha a melhor pele, as unhas. A mulher estava bonita, ela era formosa. Mas José preferiu a Deus. Ele preferiu a Yeshua. Junto com o propósito de Deus na tua vida, você vai vencer toda a tentação do diabo, toda a proposta de Satanás. Esse é o ano da vitória e nós nos moveremos no propósito dele. Deus quer criar essa consciência em nós. Deus quer criar essa consciência em mim e você. No ano da vitória do Senhor, das vitórias gloriosas, esse ministério vai se mover debaixo de todo o propósito do eterno. Aleluias. E a Bíblia diz, então, que aquela mulher, ela fica irada e todo mundo já sabe. Ela vai mentir. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. O propósito não diz que você está imune das calúnias, não. O propósito não diz que você fica imune das conspirações, não. Mas Ele te dá todo o suporte para você vencer. A presença dEle na tua vida vai te fazer vencer.
Perceba, é levado para a cadeia, mas Deus vai com ele, está lá, pode ler. A Bíblia diz que Deus vai com ele. Perceba que a palavra de Deus nos diz isso. A palavra não diz assim, se passares, não. Quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas, elas não vão te submergir. Porque Deus está com ele, o carcereiro cai nas graças de José. Ninguém nunca viu isso, um carcereiro pegar a chave da prisão e entregar para um prisioneiro. Mas quando Deus está no negócio, até isso ele faz. É José que está administrando. Você sabe qual é o propósito de Deus na sua vida? Deus vai te colocar em lugares estratégicos. Deus vai te plantar em lugares que você nunca imaginou. Perceba, ele estava na prisão, mas o Senhor era com José. E lá na prisão está acontecendo o manifestar da glória da presença de Deus. Todo mundo sabe, aqueles dois homens têm aquele sonho. José percebe que eles estão tristes. José diz, por que vocês estão tristes? Olha, nós tivemos um sonho que nós não sabemos a interpretação. Aí José diz, mas não é o Senhor aquele que realmente tem a interpretação de todos os sonhos? Me conte. E quando ele conta, José interpreta, porque na vida de José tem esse dom, tem essa habilidade. Ele tem esse dom de interpretar sonhos, mas ele sabe que não é dele, é de Deus. E ele diz para aquele homem, olha, daqui a 3 dias você vai ser morto. Agora você, daqui a 3 dias você sobe e volta para suas funções anteriores no palácio. E a Bíblia diz que quando aquele homem vai voltar, escute só o que o Espírito Santo me fez ver. A Bíblia diz que quando ele vai voltar, depois dos 3 dias, para voltar para o palácio, aí José, que é ser humano, ele diz para aquele homem assim, ó, não esqueça de interceder a Faraó por mim. Eu estou aqui, mas eu não fiz nada. Eu estou aqui injustamente. Escuta o que o Espírito Santo me diz. Ó, não queira tomar o atalho, não. Espere o momento de Deus. Deus tem o tempo certo. Não tente fazer caminho. Não tente chegar em primeiro lugar. Não espere o momento de Deus na tua vida. Eu disse para você que ele tem um propósito, ele tem um plano de execução. Ele tem um tempo certo para que aquilo que ele determinou aconteça. José agora está pedindo, olha, interceda a Faraó por mim. Mas não está na hora dele sair dali, não. Na hora certa, Deus vai te levar ao lugar do propósito. Então a Bíblia diz que José fica ali. Sabe quantos anos ainda passa ele ali? 2 anos, porque Deus fez aquele homem esquecer. Porque tudo só acontece no tempo de Deus, na nossa vida. Na vida de quem ele tem um propósito. Ele tem propósito na vida de cada um de nós aqui, amados. Mas você precisa esperar o tempo de Deus. 2 anos depois, aí sim, o Faraó vai ter o sonho que todos vocês conhecem. Ele sonhou com aquelas vacas magras e gordas, que significava 7 anos de prosperidade, 7 anos de fome. Os sábios, os magos, ninguém consegue interpretar de forma satisfatória. Agora aí está na hora do homem lembrar. Está na hora de José assumir o controle e ir para a posição. Aleluia. Então o homem lembra e diz, olha, eu conheço Faraó, quando eu estava lá na prisão, lá tem um jovem hebreu. Ele interpretou o sonho e disse que eu voltaria, aqui estou. E o Faraó disse, mais do que depressa, chama ele agora. E ele se barbeou, se arrumou e entrou à presença do Faraó. Interpretou de forma satisfatória, porque o Senhor era com José. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, que o Espírito me fez ver aí, é quando ele chega diante do Faraó, e o Faraó conta o sonho, o Faraó diz assim para ele, eu estou sabendo que você interpreta todos os sonhos. Ele disse, eu não, o meu Deus. É o meu Deus.
Quem tem uma vida com propósito não pode tomar a glória para si, não. Quem tem uma vida com propósito, que você é alguém numa vida com propósito, não esqueça que o mérito não é nosso. Sabe quando Deus usar as suas mãos para curar? É o Yeshua que está curando, você só é o canal. Quando você pregar e houver conversões, ou a palavra for liberada, não esqueça que a revelação não é tua, é dele. A palavra é dele. E eu achei isso lindo em José, porque ele disse não. Ele poderia querer pintar de bem na frente de Faraó, na fita, sair bem. Realmente eu sou essa pessoa. Ele disse não. As interpretações dos sonhos pertencem ao Senhor. Mas Deus usou ele e interpretou. Alguém que tem uma vida com propósito precisa guardar o coração e entender que não é sobre nós, é sobre ele. Não é para nos dar o nome. Sabe, queridos, enquanto não entendermos isso, o Senhor não pode fazer. E a Bíblia diz que ele interpreta o sonho para Faraó. E a Bíblia diz que Faraó diz, então o que é que eu tenho que fazer? Ele disse, levante um homem capaz. Olha, o Egito vai ter 7 anos de muita produtividade. Depois vai ter 7 anos de fome. Olha, Faraó, você precisa levantar um homem criterioso, um homem sábio, e colocar à frente, administrar todos os recursos, administrar essas colheitas, reservar nos celeiros. E ele disse, esse homem é você. Este homem é você. E ele diz para ele, olha, José, depois de mim é você no Egito. Depois de mim é você no Egito. E no Egito, para alguém colocar o pé no chão, tem que precisar da sua autorização. Mas escute algo. Nada disso envaidece o coração de José. Porque o fato dele estar ali é por algo muito maior. E a Bíblia diz que os irmãos de José vieram junto com aquele povo. É uma fome, 2 anos de fome já. E eles subiram ao Egito. José reconheceu eles, mas eles não reconhecem José. Mas chega um momento que José convida eles para sua casa. Eles não sabem que é ele. Porque agora, quando José foi para o Egito, ele estava com 17, agora ele tem 30 anos. Ele está com aquelas vestes egípcias, não dá para eles identificar. Mas a essência dele era a mesma. O Deus dele era o mesmo. E eu acho tão tremendo, porque José fica com seus irmãos, eles não sabem que é José. José se revela para eles e diz, olha, eu sou José, aquele a quem vocês venderam para o Egito. Mas não fiquem tristes não, nem fiquem se punindo, porque não foi vocês que me trouxeram para cá, foi ele, foi Yeshua. E ele me trouxe para proteger vocês, para conservar a vida de vocês, para conservar a posteridade de vocês. Escute só, aquela família, Deus tinha algo com aquela família, a família de José. Aquela família precisava ser conservada viva. Sabe por quê? Por causa do plano eterno do Senhor. Jesus viria na descendência da tribo de Judá. Um dos irmãos de José, na descendência dele, na plenitude dos tempos, o Cristo Yeshua viria. E ele está preparando tudo. Está tudo no controle dele. Nada sai do controle do Todo-Poderoso. Aplauda mesmo a ele. E vá ficando de pé aí.